Mas uma outra parte também do nosso encontro, que sempre a gente procura desenvolver, é uma palavra do Senhor, né? E quando estava para iniciar o ano, já no finalzinho do ano passado, eu comecei a falar com Deus e perguntar a Ele o que Ele tinha para nós este ano, porque o nosso desejo é de cada ano que vem a gente crescer um pouco mais. Não é para a gente ser a mesma coisa a vida inteira, não, sempre melhorando mais. Então eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você, que ela é muito óbvia. Quem aqui gosta de ser e estar sempre feliz? E você que está online? Olha, aqui todo mundo levantou a mão. Claro, óbvio, né? A gente quer ser feliz todo o tempo, quer estar alegre todo o tempo. E quem você acha que tem mais chance de conquistar uma vida feliz? Será que são os mais ricos, os mais poderosos, os mais espertos, os mais preparados intelectualmente? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, os mais felizes realmente são aqueles que sabem trabalhar as suas emoções, porque as emoções, elas tentam dominar a nossa vida, o nosso pensamento, e a gente precisa aprender a trabalhar, a conduzir, não sermos pessoas emocionais, né, que só agem por emoção. A emoção, lógico, ela traz sentimentos agradáveis, mas nem sempre. Então, aqueles que realmente são mais felizes são aqueles que transpõem as fraquezas, que cultivam o domínio próprio, que superam os traumas, que controlam o mau humor e que equilibram as suas emoções. São aqueles que não se deixam levar por qualquer sentimento. É aquele que para e pensa, espera aí, agora eu preciso tomar cuidado com esse meu sentimento. Então, pensando nisso e orando a Deus, eu pedi a Deus que me desse uma direção de como poder trabalhar essa questão, esse assunto que é tão importante na vida de toda e qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja criança, jovem, adulto, né? E é interessante até que as próprias crianças já sejam desde cedo trabalhadas nisso, para que sejam adultos equilibrados e tudo mais. E orando a Deus, Ele me deu uma direção de fazer uma série de estudos para a gente tratar destes assuntos. Então, o tema do ano de 2022 será esse: vivendo sabiamente. Porque para a gente ter controle de todas essas coisas por nós mesmos não é possível. A gente precisa de uma ajuda maior para viver sabiamente. E onde é que está essa ajuda? Adivinha? É claro que viver sabiamente por nós mesmos é quase impossível, mas por Deus é totalmente possível. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vejam lá, Provérbios 2:6. Pode projetar para nós, já está lá. Então, eu acho que é até interessante a gente ler junto esse texto, para interiorizar isso no nosso coração, na nossa mente. Vamos falar juntos? Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Eu sou encantada com esse versículo, porque o texto fala da sua boca. É como assim, se a gente pudesse mesmo ouvir a voz de Deus. E quando a gente lê a palavra, um texto que
toca o coração e nos esclarece, nos convence, é como a gente fica como se estivesse ouvindo a voz de Deus. Por isso é tão comum a gente dizer, Deus me falou. Quando a gente recebe uma palavra do Senhor, através da palavra escrita, a gente pode falar sem medo, o Senhor me falou, porque está escrito. E o texto está dizendo que é da boca de Deus que vem a inteligência que precisamos ter e o entendimento que precisamos ter em todas as áreas da nossa vida. Então, a cada encontro, nós trataremos de um princípio da palavra que vai nos capacitar com essa sabedoria, com essa inteligência, com esse entendimento que vem de Deus. Amém? Então, vamos ver o que temos para hoje. Nós vamos falar de um assunto que é muito complicado de administrar na nossa vida. Vamos falar hoje sobre a ira. Então, o tema deste nosso encontro, dentro desse viver sabiamente, é fuja da ira. Uau! Como? Como que a gente faz para fugir da ira? Não é verdade que há momentos em que a ira quer tomar conta da gente, deixa a gente meio desembestado, meio amalucada, se a gente não tiver controle sobre ela. Então, o que é a ira, afinal? A ira é um sentimento intenso de indignação resultante de ofensa ou injúria. Então, apagamos o nosso... Tá, já volta. Vamos anotando aí. Então, é um sentimento intenso de indignação resultante de ofensa. Às vezes, alguém que nos ofende e provoca ira da gente. Ou injúria, alguém que diz algo que não é verdade sobre uma pessoa. Isso causa uma indignação tremenda e essa indignação gera um sentimento de ira. Mas para a gente entender um pouco melhor sobre esse sentimento, eu gostaria de falar de uma ira justa, que é aquela ira que a semelhança de Deus faz parte da natureza humana. Isso mesmo. Você sabia que Deus se ira todos os dias? Sabiam disso? Lembram-se disso? Vamos conferir? Salmos 7:11 diz assim: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Pode ser surpresa para alguns, mas é uma realidade. Então, nós temos esse sentimento porque faz parte da nossa natureza humana. E a nossa natureza foi criada à semelhança de Deus, não foi? Ah, tá bom, Deus se ira todo dia, então legal, eu vou poder me irar à vontade. Calma lá, vamos ver como é que é essa ira que Deus sente, que nós estamos chamando de ira justa, né? Então, é aquela ira de acontecimentos que entristece o coração de Deus por algo que Ele já ensinou, já disse como deve ser feito, já disse como deve ser vivido, e o homem insiste em desobedecer. Em Romanos 1:18, Paulo fala sobre isso de uma forma que nos esclarece mais essa questão da ira que Deus sente. Vamos ver lá, Romanos 1:18. Nós temos projetado essa tela, pode passar para frente. Romanos 1:18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, quando Deus percebe lá do céu, Ele que vê tudo, vê todas as coisas, em toda parte, Ele vê a iniquidade, a impiedade e injustiça dos homens
que esconde a verdade e comete a injustiça, isso provoca a ira de Deus. Ele não suporta isso. Então, a ira de Deus é sempre justa, porque ele fica indignado com as situações em que o homem se rebela contra os seus propósitos, os seus ensinos, a sua direção. E é por indignação a tudo que vai contra os seus ensinos. Aconteceu isso, vou dar um exemplo só, com Jesus. Se lembram quando ele estava indo em direção ao templo e tinham comerciantes com mesas montadas na frente do templo, fazendo comércio, vendendo boi, vendendo ovelha, vendendo pomba. E Jesus se deparou com aquelas mesas, as pessoas negociando, o dinheiro sobre a mesa, as moedas. Ele ficou tão irado, tão indignado, que ele preparou um chicote, chicoteou as mesas, mandando tudo para o chão, virou as mesas. E só para justificar onde está escrito isso, em João 2, versículo 16, não lemos todo o relato. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então foi uma tremenda indignação que Jesus sentiu naquele momento e ele ficou irado. Uma ira justa, porque estavam fazendo aquilo que não era para ser feito. Então, isso nos indica que nós também podemos nos irar contra uma injustiça, contra alguém indefeso, por exemplo. Quem é que aguenta ver uma criança maltratada? Quem é que suporta ver uma mulher apanhando? Quem é que não se entristece demais de ver um homem sendo acusado de roubo, de crime, sendo ele inocente? Nós ficamos indignados. Isso é uma ira justa, porque ninguém quer ver a injustiça acontecendo. Mas, ao contrário disso, nós enfrentamos situações diferentes. Às vezes, e não podemos negar, amigos, familiares, cônjuges, irmãos na fé, nos magoam algumas vezes, como a gente também os magoa. E isso causa ira no coração. E sabe qual é o problema desse tipo de ira? Quando ela é contra nós mesmos, é que a gente tem uma compaixão tão grande por nós mesmos, sim ou não? Ai, como eu me amo. Ai, como eu não suporto que me confrontem. Ai, como eu não aguento o desaforo e não levo para casa. Isso aí é uma compaixão exacerbada que nós temos de nós mesmos. Ela é tão grande que quando alguém nos machuca, nós ficamos irados. Essa ira a gente deixa instalada no coração. E quando a gente olha para a pessoa ou pensa na pessoa, a ira se acende e vai com a gente para o travesseiro. E às vezes a gente perde até noite de sono por causa disso. Quando a ira chega a esse ponto, ela torna-se uma ira injusta, pecaminosa, porque o sentimento de indignação está focado exclusivamente na própria pessoa, que não admite ser magoada, como se nunca provocasse o mesmo sentimento em alguém. Quer dizer, eu sou perfeita, não me magoe, porque eu fico muito irada. E será que eu nunca magoo alguém? Será que eu nunca provoco a ira no coração de alguém? Então, se a gente parar para pensar nisso, a gente vai ser capaz de relevar, de entender o outro lado, de conversar e de estabelecer um acordo de paz. Porque a ira
ela faz sofrer mais quem está sofrendo a ira do que quem provocou a ira. E às vezes é dos dois lados, ira para todo lado. Se você passou ou passa por isso, precisa pedir ajuda ao Senhor para vencer esse sentimento, porque ele rouba a alegria, ele tira a paz e gera constrangimentos. Você fica evitando a pessoa, não quer conversar, às vezes precisa tratar alguma coisa, não acha jeito de como chegar, então cria um constrangimento enorme para a nossa vida. E a Bíblia fala sobre isso e como devemos lidar com estas situações. Vejam lá comigo, acompanhem Salmos 4:4. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Olha que sabedoria do Salmo. Então, ficou irado? Tudo bem, é natureza humana. A indignação é natureza humana. Mas, se essa ira persiste e não quer sair da sua mente, do seu coração, ao deitar-se, reflitam. Quer dizer, põe a cabeça para pensar, nossa, estou fervendo. Não consegue nem dormir. E o texto está dizendo, reflita sobre o assunto e aquietem-se. Então, a gente pode entender muito bem como é que isso deve funcionar. Refletir sobre o assunto. Fiquei calma, tranquila, orei, Deus falou ao meu coração, resolvi relevar, resolvi deixar o tempo curar essa dor. Nossa, consegui dormir. Beleza, está resolvido. Mas, se a ira persistir, obrigada, minha querida, muito obrigada. Mas se a ira te fizer rolar no travesseiro, tenha certeza, é uma ira injusta. Você está com compaixão demais de você mesmo. E você está pecando por focar somente você nessa situação toda. E o Efésios 4:26 é um texto bem mais conhecido, mas também muito esclarecedor, que completa o que o Salmo 4:4 diz. Quando Paulo ensina sobre isso, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, quando Paulo diz isso, ele não está dizendo, pode se irar à vontade. Não, ele está considerando que a ira pode acontecer, é natureza humana. Mas o que ele está dizendo? Cuidado, irai-vos, mas não pequeis. Quando é que você se ira e não peca? Quando a ira não fica alojada no coração. Quando você trata diante de Deus, se precisar conversar com a pessoa, mas a sua vida está tranquila, está em paz e diante de Deus também. Mas não adianta ter paz de você para você mesmo também não. É aquela paz que Deus dá porque você se limpou desse sentimento. Então, não se ponha o sol sobre a vossa ira, é o seguinte, não deixa para o dia seguinte. Essa ira pode durar apenas o dia em que ela aconteceu. No outro dia ela não pode existir mais. Porque se ela avançar o próximo dia, ela pode ir na próxima semana, próximo mês, e tem gente que guarda anos uma ira no coração. E a gente convive com pessoas que parece que tem o dom da ira, que você precisa medir as palavras. Você fala A, ele entende B, você fala B, ela entende C, porque é uma pessoa inclinada a irar-se facilmente e não conseguir se livrar desse sentimento. E no verso 27, o Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Então, não é para deixar a ira para o dia seguinte, porque se você deixar, você vai abrir uma bela brecha para o inimigo entrar e falar assim: aqui é terreno minado, eu posso fazer mais confusão.
eu posso fazer esse sentimento crescer e deixar essa pessoa em desequilíbrio emocional. E a qualquer momento ela explode, a qualquer momento ela pode de novo se irar com outras situações, com outra pessoa. Você quer se candidatar a essa contrário de bênção? É maldição, né? Não, né? Quem quer passar por isso? Ninguém. Então, não durma com a ira. Não deixe que ela viva até o dia seguinte, para que não se instale em seu coração e transforme-se em pecado, dando lugar ao diabo para atuar em sua vida. Eu já passei por essa experiência, de certa forma. No comecinho de casado, a gente é meio bobinha. E assim, às vezes uma coisa tão pequena, a gente se aborrece, fica irada, emburra, e não quer falar, e não quer dizer, e o marido fica ali, mas o que foi? Fala, não, nada, nada. E aquilo vai passando, e a gente vai ficando cada vez mais sem jeito de falar por que ficou assim, e depois que passa o tempo, ficou tão pequeno que você não sabe nem dizer por que você ficou daquele jeito. Se tivesse na hora, acertado, falado, graças a Deus, isso há muitos anos atrás. Já aprendi a sair dessa bobagem, mas muita gente cultiva isso. Não, ficou irado, ficou magoado, resolve logo, fala logo. É um pouco constrangedor, mas você vai ter a bênção de se livrar daquele sentimento incômodo na sua vida, no seu coração. Então, esse é o ponto. Esse assunto, gente, é sério e não é para um encontro. Eu não vou esgotá-lo hoje, já estou quase terminando a palavra, mas eu penso assim que a gente tem que declarar guerra contra isso. E enquanto a gente não vencer esse mal na nossa vida, a gente tem que lutar. Então, o que eu me proponho, que eu senti no coração, espero que eu dê conta de fazer isso com vocês. De parar por aqui, porque o objetivo da palavra hoje foi de trazer a conscientização dessa questão séria, grave, que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E nós, adultos, somos observados por filhos, por netos, e eles estão aprendendo com a gente, coisas boas, não tão boas e péssimas também. Então, o que a gente quer passar para gerações que vêm após nós? Para os irmãos que convivem conosco, com a família que nós temos. Então, a gente só ganha de ter essa disposição de não pecar contra Deus por causa da ira demasiada, que só quer agasalhar o nosso aconchego, né? Sem considerar o que o outro também está passando. Então, essa ira que se torna pecado, ela precisa ser confessada, exterminada em nome de Jesus da nossa vida. E por ela buscar objetivos e direitos pessoais, ela fica muito centralizada na própria pessoa. E sabe o que a Bíblia diz sobre essa questão? Está lá em Eclesiastes 7:9, acompanhe comigo. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Ele é muito pesado, mas é a palavra. Não fui eu que inventei essa frase. É um alerta imenso para todos nós. Vamos ler juntas? Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, ela é assim, ela entra no nosso coração, essa brecha que abrimos, Satanás entra e vai danar com outras áreas da nossa vida. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei, já passaram por alguma situação em que você teve um vazamento de água fininho, pequenininho, que você até demorou para descobrir, e quando viu não deu muita atenção,
uma aguinha aí, a qualquer hora eu vejo o que é. E quando você se dá conta, aquilo infiltrou aquele filetinho, infiltrou que deslocou revestimento, ou que apodreceu um armário, ou que vazou num teto, manchou e trouxe estrago e prejuízo, e fica muito mais caro consertar quando a gente demora, não é? A gente passa por isso, às vezes, na manutenção da casa, quando a gente não dá muita atenção para um pequeno probleminha que aparece. Isso aí, qualquer hora eu vejo. E vai deixando, aquilo cresce, depois não acha jeito de fazer, ou não tem dinheiro para consertar. E é o caso da ira. Ela vai crescendo tanto dentro da gente que a gente não vai achando mais saída para lidar com isso. Mas antes que isso aconteça, a gente pode correr e acudir essa situação. Então, era essa a palavra para hoje, mas o assunto ira não vai acabar. Eu quero ver, Deus me dê graça, para eu poder, de vez em quando, mandar um recadinho para vocês sobre este assunto, com texto bíblico, com algum... É por isso que eu pedi para vocês trazerem caderninho. Nós vamos estudar o ano inteiro, não sobre a ira somente, né? Cada reunião nova nossa, nós trataremos um assunto. Mas daqui para a próxima reunião, só vou falar sobre ira. E eu creio em Deus que vai haver muita libertação nessa área. E Deus conhece os corações de cada uma. E eu sei que Deus pode usar você para ajudar uma pessoa que passa por essa situação. Você não passa, mas pode ajudar alguém que passa. Amém, queridas? Então, estejam em oração, que breve nós voltaremos a esse assunto por zap mesmo, né? Mandando uns recadinhos semanais, quem sabe rolear o Express rapidinho, você na sua casa, não precisa nem vir aqui. E até a próxima reunião, eu gostaria até de ouvir testemunhos nessa área. Olha, nunca tinha visto por este ângulo, pude entender melhor como Deus quer, tinha que tratar algo na minha vida, e que bênção foi, que alívio, porque às vezes a gente carrega no ombro coisa velha, que está pesando, que está incomodando. Amém? Nós vamos orar agora, pedindo então a Deus que nos abençoe nesse momento. Pai querido, te agradecemos pela Tua palavra e nós cremos que ela é clara o suficiente para convencer os corações. Eu te peço que o Senhor abençoe a todos que a ouviram neste momento, a todos que porventura ouvirão em outros momentos, mas que seja bênção na vida de todos e traga a devida clareza sobre o quanto nós precisamos lutar contra este sentimento injusto, pecaminoso, que só atrapalha a nossa vida, tira a nossa paz, a nossa alegria e nos torna muitas vezes infelizes. Mas em nome de Jesus eu proclamo que haverá muita libertação nessa área e que o Senhor vai trazer unção e inspiração a todos para poder se livrar deste mal em suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.